Boa noite, Deus abençoe a todos. Aqui mais alguns instantes, 2 ou 3 minutinhos, nós vamos iniciar a nossa live da quarta-feira da Igreja Quadrangular Bom Pastor Natal RN, amém? Valeu, boa noite Brisa, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vinda. Rosângela, pastora Rosângela. Vamos compartilhando, gente, vamos fazendo aquelas salas aí para compartilhar. Em nome de Jesus, eu creio que hoje vai ser bênção, assim como tem sido as outras. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na noite de hoje. Crescendo em conhecimento e em graça. Hoje é a terceira semana desta aula. Nós estamos falando sobre doutores e profetas. E nós vamos já entrar novamente nesses assuntos, né? Eu vou tentar trabalhar os dois assuntos. A pastora Marleide já está conosco. Vamos compartilhando aí, gente. Essa é a hora de ir lá no Facebook, dar uma compartilhada no Instagram. Quem tem aí o acesso, compartilha lá no Instagram. Vai convidando. E vamos já começar no nome de Jesus. Quem está chegando, é importante se organizar com a Bíblia, certo? Porque nós vamos precisar que você abra a sua Bíblia, para a gente poder... Você vai estar conosco aí, digitando, mandando alguma informação que a gente vai estar pedindo, para que a gente possa construir esse conhecimento juntos, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos compartilhando aí. Família Faustino. Glória a Deus. Aqui, mostra aqui, né, pastor? Ó. Glória a Jesus. Deixa eu soltar aqui um som enquanto a gente chega com mais algumas pessoas. E em seguida a gente já começa, tá? Opa. Som 1. Som 2. Sou Alexandre, tá conosco aí. Como é que tá o som? Como é que tá o play aí? Como é que tá o som do microfone? Como é que tá o som? Glória a Deus. Sou Alexandre, paz, querido. Essa canção é do pastor Alexandre, hein? Alexandre de Grande. Como é que tá o som aí? Como é que tá chegando o som para vocês? Parece que está tudo perdido, mas é aí que Jesus aparece. Som 1. Ok. Glória a Deus, aleluia. Estende suas mãos e me fortalece. E então eu começo a mudar. Minha fé começa a voltar. Eu tenho certeza que irei vencer. Rejane também está conosco. Deus abençoe. Mas é Glória a Deus. aí que Jesus aparece. Glória a Deus. Ele estende suas mãos e me fortalece. E então eu começo a mudar. Minha fé começa a voltar. Eu tenho certeza que irei vencer.
Rosângela, bem-vinda. Paz. Glória a Deus. Que eu vá por estradas ou caminhos, e na hora da tribulação é Ele que me estende a mão, e então eu começo a mudar. Isso. Minha fé A letra, começa a voltar. Pastor Benedito Xavier. E a música do Pastor Alexandre Grande. Essa que você está ouvindo agora. Mas é aí que Jesus aparece. Ele estende suas mãos e me fortalece. Irmã Kátia, seja bem-vinda. Juliano, glória a Deus. Minha fé começa a voltar. Eu tenho certeza que irei vencer. Juliano, Juliette, aí, Deus abençoe vocês. Forte abraço. Glória a Deus. Gente, vamos compartilhar para que mais pessoas alcancem. É importante que nesse momento a gente compartilhe, porque é o seguinte, a gente sabe que nem todo mundo vai assistir agora. Uma boa parte das pessoas assistem depois, não é verdade? Mas, o que acontece? Eu tenho um grupo de pessoas no meu Face, aí eu compartilho, eu coloco. Então aquele pessoal que está comigo, alguns vão ver. Aí o pastor Alexandre compartilha, o Eliano compartilha, a pastora Rosa compartilha. E aí aumenta essa quantidade de pessoas que podem ter o acesso, tanto para estar conosco, né, passar conosco ao vivo, como para ver depois, se tiver o interesse. Né? Então, vamos compartilhar em nome de Jesus, vamos fazer esse trabalho de formiguinha, né? De compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Bom, como eu não quero atrasar, aqui já, no relógio já é 19, é isso mesmo? 19h40, vamos começar agora com quem já está aqui, amém? Louvado seja Deus. Boa noite, paz seja convosco. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz assim, a partir do versículo 3. Versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetida destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. De modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelos louvores que nós vamos ouvir, que cada um deles, Senhor, possa falar ao nosso coração. Fala, Deus, de uma forma especial à tua igreja. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, perdão por palavras, gestos, atitudes, conivência, negligência, omissão. Se algum outro pecado nós temos cometido, nos faz lembrar o Espírito Santo, e o Senhor possa ouvir de cada um de nós que estamos aqui ao vivo e daqueles que porventura assistirão depois. E cada um confesse ao Senhor a sua culpa e deixe para encontrar misericórdia. E o Senhor Jesus possa renovar o nosso ânimo, o Senhor possa trazer o perdão, a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê a compreensão e entendimento, Senhor, da tua palavra, que através dos louvores o Senhor opere grandes milagres e maravilhas. Tudo seja para a glória do teu santo nome. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a nossa primeira canção. É importante que você deixe essa palavra, né, que vai ser cantada agora, entre no seu coração. E que Deus fale de uma forma especial, em nome de Jesus, a tua vida. Glória a Deus.
Essa música também é do meu amigo pastor Alexandre Negrão. Glória a Deus. Quero estar em tua presença, te adorar, ó meu Senhor, exaltar, engrandecer teu santo nome, pois és digno de louvor, digno de toda adoração. Quero me prostrar aos teus pés, tua graça clamar, pois és Deus de infinita bondade, e me fortalecer mais e mais em tua presença. Eu quero ser adorador, mesmo que não haja as montanhas, mesmo que o mar não exista mais. Quero me prostrar e te adorar. Eu quero ser adorador, mesmo que não haja mais os frutos da terra, mesmo que todos me abandonem, sei que és fiel amigo. Aleluia. Nunca me abandonarás, sempre quero estar contigo em Toda honra, toda glória ao Senhor. presença, te adorar. Compartilhe para que Deus alcance mais pessoas em nome de Jesus. Quero estar em tua presença, te adorar, o meu Senhor, exaltar e engrandecer teu santo nome,
Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a nossa segunda canção, mas eu quero continuar pedindo a vocês que façam esse papel agora. Vamos convidando, vamos chamando pessoas. Você que está ao vivo aí, coloca um joinha, coloca um coraçãozinho para que a gente possa ver que você está conosco. Até porque nós vamos orar, né? E aí o seu nome vai estar registrado aí, registrado no nome daquelas pessoas que a gente vai estar orando ao final dessa live. Então, em nome de Jesus, que essa próxima canção também alcance o teu coração e possamos compreender que nada fugiu da mão do nosso Senhor. Querido, pode estar difícil, aos teus olhos pode não ter saída, mas entenda, a última palavra na tua vida vem do Senhor dos Exércitos. E o nosso Deus é Deus poderoso. Aleluia. Declare com o teu coração e com a tua alma esta canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
ao Senhor, nosso Senhor Jesus. Toda honra e glória a Ele. Deus seja louvado. Boa noite, João, paz. Tua igreja te adora. Aleluia. Tua igreja te adora. Seja bem-vindo, Aline. Em nome de Jesus, boa noite, paz. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém, queridos. Que cada canção que foi ministrada aqui possa ter encontrado o teu coração. E se você precisava de cura, de milagre nessa noite, que a mão do Senhor tenha sido favorável na sua vida. Seja qual for a doença ou a enfermidade, creia que o nosso Senhor Jesus é Deus que cura e opera sinais e maravilhas. Nesse momento, peguem as suas Bíblias e abra em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A pastora já colocou boa noite e seja bem-vindo a todos, mas mais uma vez eu digo a todos, sejam bem-vindos, paz seja com todos, amém? 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou fazer a leitura aqui, vocês acompanhem. É importante que, se você está com sua Bíblia, com o seu aplicativo, né? Porque hoje a gente tem a Bíblia também no celular, no tablet, enfim. Eu vou fazer a leitura do capítulo 12. Aqui nós já vamos ter bastante ferramenta para trabalharmos na noite de hoje a nossa aula. Nós estamos trabalhando o tema Doutores e Profetas, tá certo? Já tratamos um pouco sobre cada coisa. Hoje novamente vamos, em nome de Jesus, concluir esse assunto hoje para a glória do Senhor. Então diz assim, versículo 1 em diante: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou seja, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros, a operação de maravilhas. E a outro, profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, livres, e todos
temos bebido do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, muitos são. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por acaso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um dele onde ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputam serem menos honrosos do corpo, a esse honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, antes tenha os membros iguais cuidado um para com os outros. De maneira que, se o membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E uns Deus pôs na igreja, primeiramente como apóstolo, depois como profeta, depois ainda doutores, depois milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém, querido? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor já trabalhou no nosso coração através das canções, o Senhor já falou conosco através da sua palavra, e que possamos somar, Senhor, conhecimento, possamos juntar, ó Deus, para o crescimento da tua obra. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, e somos dependentes do teu Espírito, que o Senhor fala ao coração de cada um dos teus servos. E assim como nós fazemos, ó Deus, quando estamos lá na Igreja Bom Pastor, na Quadrangular Bom Pastor, onde nós fazemos uma construção de conhecimento, aqui não será diferente. Nós vamos trabalhar juntos, Senhor, para construir esse conhecimento. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Deus abençoe a tua vida. Amém. Eu gostaria de ler o capítulo à frente, irmãos, porque até para que a gente possa ter essa compreensão. No versículo 12, capítulo 12, 31, diz assim, o último versículo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E se a gente não falar sobre esse caminho mais excelente, vai ficar faltando alguma coisa, tá certo? E aí no versículo 13 ele diz: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, de enigmas, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deles é o amor. Por que eu fiz questão de ler o capítulo 13, irmãos? Porque nós estamos tratando sobre doutores e sobre profetas. O apóstolo Paulo, ele é muito feliz, aqui cheio do Espírito Santo, ele traz aqui algo importante demais. Tudo isso que foi falado, se não houver na sua essência, se dentro de você, não, de fato, não tiver o amor de Cristo, é em vão o que você está fazendo. Não adianta. Tá certo? Então, vamos tentar relembrar algumas coisas que nós falamos aí. Primeira aula, nós falamos muito a respeito do ministério dos profetas. Tratamos, né, sobre profetas. Sobre a importância, deixamos bem claro que você pode encontrar isso em João, Marcos, Lucas, Mateus, e o próprio Cristo dizendo que os profetas e a lei ficaram em João Batista. Isso não quer dizer que não tenha acontecido profecias, que Deus não tenha usado pessoas em profecias no Novo Testamento. Por exemplo, o próprio Jesus, ele é considerado pela palavra como um profeta. Atos 3, 22, se você quiser abrir aí. Jesus era o profeta prometido. Lá, Pedro está dizendo, olha, lá atrás Moisés disse que se levantaria nos nossos dias. Quer dizer, se levantou-se Jesus. Jesus, ele profetizou, né? 70 anos depois que Jesus falou sobre aquela questão do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, aconteceu. E tantas outras coisas que Jesus falou. Quer dizer, tudo que o nosso Jesus falou se cumpriu ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Isso é certo. Também é importante lembrar que nós tratamos, se a gente for olhar, se a gente for pegar para tratar sobre essa questão dos profetas, existem duas listas, né? Uma em Corinto e a outra em Efésios. Eu não vou ler mais as duas não, porque a gente já falou isso em aulas anteriores, né? É só para a gente compreender que Paulo ensinando, instruindo a igreja, tanto de Corinto quanto a igreja de Éfeso, Paulo está instruindo, mostrando que Deus separou pessoas para cada cargo, para cada local, para assumir um serviço, para ter uma função a fazer no trabalho da obra. E por esse motivo a gente tem essas duas listas, né? Na segunda lista que aparece a questão do mestre ou da questão do ensino. E assim, o que eu vou estar lendo aqui, na verdade eu nem vou ler, porque já foi o capítulo 12, quando ele fala a respeito que nós somos um corpo só, quando ele trata a respeito que primeiro foi apóstolo, segundo profeta, terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Isso está em Corinto, ok? Tratando sobre isso. E na segunda lista, ele trata, Paulo falando, ele diz assim, ele fala, a uns foi para apóstolo, profeta, outros evangelista, que entra agora, né? Outros pastores, que não tinham entrado ainda com essa função como pastores, e doutores. Bom, veja bem, tudo isso querendo aperfeiçoamento da igreja. Tá certo? Não é para causar distanciamento entre as pessoas. Porque, amados, é tantas vezes dito na palavra que a quem mais é dado, mais é cobrado. Tem pessoas que não entendem. Por exemplo, vamos falar da nossa igreja. A igreja quadrangular, nós temos três na hierarquia, né, ministerial. Nós temos o obreiro credenciado. Nós temos aí, esse obreiro credenciado, ele pode assumir uma obra e aí ele recebe uma nomeação pastoral. Então ele é um obreiro credenciado, tornou-se pastor titulado de uma denominação. Ok. Aí depois de um período que ele está como obreiro, ou dependendo se ele fez os 3 anos de ITQ, dependendo de como é que foi os estudos dele, ele vai passar, depois de um determinado tempo, como obreiro, ele vai ser aspirante. Ok? E aí depois de mais um tempo, como aspirante, é que ele vai ser ministro do Evangelho. Tá certo? Ele vai ser ministro do Evangelho. E essa seria a nossa forma. O nosso ministério reconhece essas 3 funções. Não que a gente não conheça, não reconhece.
Não que a gente não reconheça que Deus usa pessoas em variedades de coisas. Eu estou falando da forma institucional. A forma institucional. Obreiro credenciado, aspirante, ministro, ok? Ok. Então assim, tem pessoas assim, eu estudei que só, agora eu sou obreiro. Aí tem pessoas que já começam a se inchar. Não, meu amigo, agora é que você tem que servir. Você tem o hábito de falar com as pessoas? Não, então aprenda a ter, porque você foi chamado para servir as pessoas. Agora você é aspirante. Beleza. Você já falava, agora fale, convide, sabe? Trate mais. Ou seja, quanto mais você receber do Senhor ou da instituição, mais você precisa se entregar. Porque você precisa ficar claro que as funções não nos deixam mais alto do que outra pessoa. Todos nós somos igreja. A única coisa que muda é a função. Uns são chamados para uma função, outro para outra. Mas somos um corpo só. Jesus não olha dizendo assim, gosto mais desse que é músico do que aquele que é diácono. Não. São funções diferentes? Ok. Mas cada um foi chamado para a sua função. É isso que no capítulo 12 a gente leu. Imagine você que a gente tem uma dor no dedinho do pé, irmãos. Uma unha que crava no dedinho do pé. Todo o corpo sente. Uma trisquinha sabe, vê uma poeira, você não consegue perceber, bate no seu olho. Todo o corpo fica ruim, o olho dói, tudo horrível. Ou seja, mas não foi no olho, por que o corpo também sente? Isso que Paulo está dizendo. Então assim, não existe ninguém menos importante, nem ninguém importante demais. Jesus disse, olha, o servo não é mais do que o seu Senhor. Basta tão somente que o servo seja igual ao seu Senhor. Sirva. O que é que Jesus veio fazer? Veio servir. E é importante, irmãos, que nós possamos aprender isso. Quando Deus estiver chamando você, e eu sei que Deus está te chamando, te preparando para uma obra, perceba que você está sendo chamado para servir, não para ser servido. Tá certo? Então, falamos a respeito dos profetas. Deixa eu falar rapidinho aqui para a gente começar a ver aquela questão. Hoje nós precisamos distinguir os falsos profetas, os falsos mestres, porque não é só a gente saber que existe eles. É ter o cuidado que a Bíblia manda se acautelar, ou seja, manda dobrar o cuidado. Porque se você não tiver o cuidado de saber quem é quem, você corre o risco de estar sendo enganado. Deixa eu ver aqui rapidinho. Estudamos os aspectos, nós estudamos nesses 2 dias alguns aspectos, né, do dom à luz da Bíblia, claro, sempre à luz da Bíblia. Tratamos, não, isso aqui já foi dito. Muito bem. O conceito do profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para quê, irmãos? Falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz. O embaixador que representava os interesses do reino divino na terra, né? E quando Deus levantava um profeta, designava que para falar à nação de Israel, até mesmo para povos e nações estranhas, como também está lá em Jeremias 1,5. Deus falava para o povo de Israel, mas quando também era necessário, a outros povos. Ao longo de toda a história, o Senhor levantou homens e mulheres que profetizaram em seu nome, certo? Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, Elias, Eliseu, posso dar as referências, né? Samuel 3, 19 e 20, 1 Reis 18, depois 2 Reis 2, muitos outros, como profetas literários, Isaías, Jeremias, Daniel, entre outros. O que eu estou mostrando aqui a você é o seguinte, a gente tratou sobre a importância, né, desse Antigo Testamento. O ofício, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o que estava em oculto. Olha, preste atenção, eu estou buscando aqui em Deus não ficar repetindo o que a gente já falou antes, mas a ideia era essa, através da inspiração divina, o profeta trazia a revelação do que estava em oculto. Aí o que acontece? Anunciava juízos, olha, qual era a função do profeta? Anunciar os juízos, emitir conselhos, advertência divina, expressões como veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eram formas usuais para os profetas começarem a mensagem. Símbolos, visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. No primeiro momento,
o profeta exercia um importante papel de conselheiro no Palácio Real. Eu tive a questão lá de Natã em 2 Samuel, em 1 Reis 1, do 8, 9 e 11. Contudo, após a divisão do reino, o profeta passou a ser perseguido, pois a sua profecia contratava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação e os sacerdotes e a injustiça social. Ou seja, sobre essa questão do reino, quando se dividiu, a gente vai tratar nisso numa outra aula, numa outra questão, tá? Para a gente não enveredar já para esse assunto. De acordo com... Tanto em Israel quanto em Judá, o objetivo desse momento era restaurar o monoteísmo hebreu, porque começaram a ter problemas lá na divisão. Eu vou só por fora desse assunto da divisão do reino. Mas o primeiro propósito era trazer o povo ao monoteísmo, né? Ou seja, adorar somente a Deus, porque estavam começando a ter confusão por causa da divisão. Combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica, ou seja, da vinda de Jesus. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Profetas do Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento, como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios e exercem papéis fundamentais na liderança da igreja. Aquela lista que eu mostrei, 1 Coríntios e também no livro dos Efésios, né? Na Epístola a Efésios, aos Efésios, a Efésios. Tem hora que não sai, misericórdia. Cadê? Aqui. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso, o termo profeta aparece na segunda posição, na terceira, aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios. Já em Efésios 4:11, o profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que concidadãos dos santos e da família de Deus estavam edificados. Ou seja, o que é que está sendo dito aqui? É que quando Paulo está instruindo já o povo da cidade de Éfeso, ele já trata o seguinte: já está observando que agora os profetas estão andando dentro do ensinamento, dentro dos padrões da doutrina dos apóstolos. Então, como conselheiros, como pessoas que estavam ali, ou seja, não se sobressaía, porque agora a revelação já havia sido dada, porque agora a palavra já havia sido revelada aos apóstolos. Não que Deus não pudesse usar, a gente vai ver que teve casos que foi usado. Mas é só para a gente compreender que nosso Deus é um Deus organizado, irmãos. Para não deixar faltar nada, Deus é um Deus organizado. Então, o ofício do profeta neotestamentário, seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. De acordo com o comentário bíblico que nós temos aqui, deixa eu ver o nome do rapaz que agora... Aí. O profeta neotestamentário era notado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Não era o que a gente falou no início? Apesar de algumas vezes predizer o futuro, conforme instruímos a Bíblia no estudo. Seu ofício consiste em proclamar, vamos lá, proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com visitas e demonstrações, exortação, ânimo, consolação, edificação da igreja. Atos 3, 12, 26, 1 Coríntios 14, 3. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento. Olha só, irmãos, isso é o mais importante que eu preciso falar agora, para depois a gente poder entender a respeito dos falsos profetas. Mas primeiro isso. Era dever, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ainda que tivesse algumas diferenciações, porque a dispensação era diferente. No Antigo Testamento, só quem tinha o Espírito Santo era rei, profeta e sacerdote. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, todos aqueles que creram em Cristo Jesus passaram a ter a revelação da palavra, irmãos. Né? Então, assim, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, era o papel que? Desmascarar o pecado. Desmascarar o pecado. Proclamar justiça. Advertir o juízo vindouro. Combater o mundanismo. Ou seja, hoje o que a gente mais vê é o mundo querendo entrar na igreja. Então, o profeta precisa combater isso. Combater o mundanismo. A frieza espiritual entre o povo de Deus.
Lucas 1, 14, 17. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. É estranho, mas assim como na época do Antigo Testamento, quando houve a divisão do reino, até então, é claro, eles tinham que cumprir o papel deles. É claro que tinha profetas que se corrompiam, se vendiam, infelizmente, como infelizmente tem pessoas hoje que vendem a sua fé, vendem a sua vida espiritual, se contaminam, se corrompem. Mas é importante lembrar que nós estamos aqui para aprender o que é correto, para poder distinguir aqueles que estão em Cristo e os que não estão. O objetivo do dom ministerial de profeta, a função do profeta do Novo Testamento, é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona 5 ministérios em Efésios 4, do 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Quer dizer, irmãos, o que nós estamos vendo hoje não é isso. Quando a gente vê pessoas tratando com profecia, desculpe, né? Mas eu preciso ser coerente. Na maioria das vezes o que a gente vê hoje são pessoas fazendo meninice. Muitas das vezes fazendo chacota da fé. Porque, meu irmão, não é por causa da performance, não. Ó, se não está fazendo dentro das funções, tem alguma coisa errada. Se não estiver fazendo aquilo que a Bíblia espera que o profeta faça, então está fazendo errado. O que acontecia com o falso profeta no Antigo Testamento? Era morto apedrejado. Então nós precisamos distinguir, provar os espíritos, discernir, buscar o discernimento, para não sermos levados por qualquer onda de doutrina. Então o profeta era chamado por Deus, é chamado por Deus para levar a igreja à plena maturidade cristã. Pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo deve desenvolver-se para edificação e amor. Lembra que eu fiz questão de ler o capítulo 13? Todos os dons, sejam pessoais, ministeriais. Irmãos, primeira coisa, se não houver amor, não tem nada, não adianta. Essa igreja é uma igreja morta se não houver amor. Versículo 16, né? E para qual tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, tem pessoas que dizem assim, não quer receber, não receba, mas é do Espírito Santo. Mas é importante lembrar uma coisa, se não estiver fazendo aquilo que a Bíblia espera que o profeta faça, porque ainda que Jesus tenha dito que a lei e os profetas ficarem em João, mas o apóstolo Paulo está reconhecendo aqui que Deus está usando pessoas em profecia. Mas não é porque Deus está usando pessoas em profecia que a pessoa faz o que quiser, profetiza o que quiser. Não. Primeiro tem que estar em linha com a palavra. Segundo, se é profeta, se Deus está usando umas vezes em profecia aquela pessoa, essa pessoa precisa aprender os preceitos do que Deus espera pela palavra que o profeta faça. Porque não adianta estar criando movimentos, inventando movimentos, querendo tomar o lugar do Espírito Santo, ou querendo aparecer mais do que Jesus. Pregou um evangelho que não seja conhecido, o que diz a palavra? Seja o quê? Anátema. Não é verdade? Agora, amados, vocês estão muito calados para o meu gosto hoje. Vamos perguntar, vamos acrescentar aí. Cadê a pastora? Cadê a pastora Rosângela? Cadê o pastor Alexandre? Glória a Deus. Bom, pelo que eu vi aqui, a imagem foi embora. Mas vocês estão me ouvindo, né? Então fica aí, não vamos sair não. Vamos ficar aí. É importante, amados, que possamos compreender qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus. Voltamos. Né? Deu certo. Estamos de volta. Olha só. Ei, Fernando, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Maria Dione, família, sejam bem-vindos. Olha só. Agora vamos dar uma olhada a respeito do ministério dos doutores. Vamos dar uma olhada. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Só para você que de repente está chegando agora, nós estamos tratando sobre 2 assuntos.
doutores e profetas. Eu acabei de fazer um resumão do que nós tratamos na nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, que foi quarta-feira passada, nós tratamos sobre doutores e mestres. Então agora eu vou fazer novamente um resumo para a gente tentar trabalhar a questão de buscar descobrir ou entender os falsos doutores e os falsos profetas. Porque aí, irmãos, a gente não vai estar sendo levado por vento de doutrina, tá certo? Então, Romanos 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo dons, segundo a graça que nos é dada, é lá na frente, e se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Eu posso até citar de novo aqui, foi a questão do Esdras, capítulo 7, versículo 10, que o texto diz que Esdras propôs no seu coração aprender a palavra, depois viver a palavra, para depois estar apto a ensinar. Toda pessoa que deseja ensinar precisa ser uma pessoa que se coloca à disposição de aprender. Mas só isso? Não. Aprendeu? Viveu o que aprendeu, para depois você estar apto a ensinar. Porque senão vai ser um cego puxando o outro, né? E no Evangelho não tem essa história de não faça o que eu estou fazendo, não, faça o que eu digo. Não. O que a gente diz, a gente precisa buscar estar vivendo, para que seja verdade na nossa vida também. Quando eu falo isso, irmão, é claro que somos falhos, mas nós temos também a obrigação de diariamente estar buscando no Senhor consertar a nossa vida, colocar no altar do Senhor, para fazermos somente o que é correto aos olhos do Senhor. Amém? Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Se a gente fosse olhar agora aí, por exemplo, em Atos 13, versículo 1, doutores na igreja. Estão lá, está presente os doutores na igreja. Em 1 Coríntios 12, 29, o texto diz, nem todos são doutores. É verdade. Por quê? Porque o Novo Testamento não foi feito só com doutores. Lá a gente vai ver os apóstolos, doutores, profetas, uns com dons de curar, outros com dons de maravilhas. E foi assim que a gente viu as duas listas apresentadas pelo apóstolo Paulo, uma a Corinto e outra a cidade de Éfeso. Em 1 Timóteo também diz assim, doutores sem entendimento. Aqui já entra na questão lá que a gente vai estudar daqui a pouco. Porque assim, não é só porque é formado ou é doutor que tem que se ensinar ou se ensinar, não. Tem que olhar o que essa pessoa está dizendo, o que essa pessoa está ensinando, a forma que ela está vivendo, para poder entender se esse ensinamento é genuíno. Você está sabe, da mesma forma que alguém profetiza, você tem que buscar ver se está alinhado com a palavra. Quando alguém está ensinando, é importante que a gente esteja na Bíblia olhando se o que está ensinando está na palavra, para de repente não estar aprendendo aquilo que Deus não falou, para não estar aprendendo doutrina humana, doutrina de demônios, como o apóstolo Paulo em uma das epístolas até fala. Tenham cuidado com os falsos doutores. A responsabilidade daquele que ensina é importante, está em Tiago 3. Mateus 4, 23 ao 25. Jesus, o mestre por excelência, tremendo, está tratando a respeito da excelência, né? Do quanto Jesus foi mestre em todas as áreas, inclusive no ensino. Mateus, olha, a gente teria várias outras leituras, só que se a gente for fazer agora, a gente não vai ter tempo para concluir. Então, a gente já tratou sobre a leitura de Mateus 7, 28, 29, Atos 31, Romanos 12, Tiago 3. E aconteceu, no capítulo 7 de Mateus, versículo 28, aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento, da sua palavra. Porque, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Ainda que aquele pessoal, ainda que aquele povo não tinha revelação da palavra, mas é bem verdade que quem estava falando aqui era o próprio Jesus, ensinando a eles, mas eles perceberam algo importante demais, que Jesus falava não como os escribas, Jesus falava não como os mestres da lei, Jesus falava com alguém que tinha autoridade, ou seja, as pessoas sentiam verdade na palavra, porque Jesus vive a palavra, Jesus é a palavra. Então, existe a diferença. Versículo 29, porquanto ensinava com autoridade, não como os escribas. Então, que nós possamos aprender, irmãos, para viver a palavra, para ensinarmos com autoridade. E aí a nossa palavra não será uma palavra solta ao vento, mas uma palavra que produz vida, né? Primeiro em nós, depois nos outros que estão próximos a gente. Que Deus seja glorificado na nossa vida e através das nossas vidas.
Cadê a pastora Rosângela? Cadê o pastor Alexandre? E aí o Fernando também. Gente, tem alguma coisa a ser acrescentado aí? A Rosélia, Deus abençoe. Gessiano também, Deus abençoe. Vocês podem ir falando aí. Pastora, você precisa falar aqui no microfone, porque aí não tem como eu ouvir não. A pastora tá trazendo ali um detalhe, mas eu preciso... Quem foi? Deixa eu ver aqui. Teve aqui um pra gente... Ufa! Isso aí. Pastor Alexandre, trazendo assim. Pensei que você tinha sido arrebatado. Não, estou aqui. Na hora que foi escuro, né? Ah, Jesus. Toda vida que eu vou ficar passando aqui para ver, rapaz, pensa que não, eu viro a imagem para lá. Aí quem passa sufoco é o Fernando, que tem que fazer a edição, rapaz. Né, Fernando? Olha só. Aqui diz assim... aqui embaixo. Qual é, pastor? Aqui. 2 características para se examinar um profeta e a sua profecia. Primeiro, ver se a profecia se cumpre. Exato. 2, ver se a profecia não contradiz a palavra. Pastor, você foi certeiro. Foi certeiro. Primeira coisa, ver se cumpre. Segundo, se não contradiz a palavra. Não quer dizer, irmãos, que a gente não ouça a profecia. Mas eu preciso conhecer a palavra para estar colocando, ver se está em linha a palavra. E o segundo ponto é observar. O apóstolo Paulo diz, se você for ler do capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, Paulo vai falar muito sobre essa questão de dons e vai trazer alguns sinais para a gente perceber. E ele diz o seguinte: se levantar um profetizando, beleza, vamos ouvir. Levantou o segundo, o primeiro se cala. Levantou o terceiro, o outro se cala. Aí ele diz assim: os demais julguem. Julgar o quê, irmãos? A profecia, a vida do profeta. Quer dizer, quem está profetizando? Esse camarada tem uma vida no altar? Qual é os frutos da vida dessa pessoa? Para não estar sendo enganado, para não estar sendo enrolado. Pastor, mas você nasceu é muito espinhoso, ninguém quer ser profeta não. E quem disse que assumir cargos, assumir funções não é espinhoso, irmão? Jesus disse que a gente seria, o tempo todo lançado a lobos. Seríamos o tempo todo assim, as pessoas... A grande questão é o seguinte: independente da função ser espinhosa, é preciso saber que quando você é chamado, Deus o capacita. O que não pode é, enquanto igreja, a gente esquecer o que diz a palavra. E é por esse motivo que muitas pessoas apostataram da fé, porque muita gente falando que Deus não falou, muita gente ensinando o que Deus não mandou fazer. Ou seja, os cuidados que nós temos que ter, tanto com quem está ensinando, os doutores, aqueles que estão ensinando, quanto com aqueles que estão profetizando em nome do Senhor. Tem que haver cuidado. Muito bem, pastor Alexandre. Obrigado pela participação aí. Se houver mais participação, pode trazer aí, pastora. A pastora Rosângela comentou alguma coisa. É importante você lembrar que aqui não é só vocês têm que escutar não, vocês precisam compartilhar, colocar as informações que vocês têm aí. Tem um versículo que eu passei batido. Mostra o versículo, pastor, aqui também fala isso, desse jeito. Aqui traz tal compreensão. É importante, irmãos, porque nós estamos aqui formando esse entendimento, buscando juntos no Senhor essa compreensão. É bom lembrar que essa aula acontece, irmãos, toda quarta-feira, lá no Bom Pastor. Nós temos o primeiro momento, que é o louvor, adoração ao Senhor, busca do Espírito Santo. E quando chega o momento da palavra, aí na quarta-feira, a gente faz assim, a gente senta todo mundo junto lá, e a gente pega um tema e vamos estudar sobre o tema, tá certo? Porque a gente percebeu que as pessoas tinham dúvidas sobre alguns assuntos, e aí, tanto a pessoa tira, na quarta-feira, tanto tira dúvidas a respeito do assunto que está sendo estudado, como tira de outras coisas que a pessoa leu, ouviu, para que essa pessoa também esteja aprendendo, né? É importante essa questão do discipulado, é importante essa questão de trazer o conhecimento para a palavra, para crescerem na fé, a maturidade cristã, tá certo? Bom, eu vou lendo aqui, se houver mais participação, a pastora me traz, tá bom? Deixa eu ver aqui. Em Atos 13, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns, esse foi o tema-chave do que a gente iniciou há 3 semanas atrás. Havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Ninja, a Lúcio, Sirineu, a Manaém,
que foram criados por Herodes, e Saulo. Bom, daqui nós tratamos sobre dois. Tratamos sobre Barnabé e sobre Saulo. Os outros também eram ou doutores ou profetas. Mas isso é reconhecido pela igreja de Antioquia. E nós tratamos aqui sobre dois. Uma coisa que foi muito importante que eu falei na primeira aula é que quando o Espírito separa eles dois para levar aos gentios a mensagem do Evangelho, o Espírito diz: separe Barnabé e Saulo. Ou seja, quem era Barnabé, filho da consolação, era profeta. Quem era Saulo? Era um homem que era um doutor na palavra, doutor nas escrituras. Então veio um evangelho equilibrado, né, para nós, que não éramos judeus. O Senhor nos mandou um evangelho completo, genuíno, ou seja, conhecimento de Deus, tempo na presença de Deus e conhecimento da palavra de Deus. As duas coisas caminhando juntos, unção e palavra, em nome de Jesus. Ainda sobre a questão dos doutores, Romano diz assim: se é ministério, seja ministrar, ensinar, que haja dedicação ao ensino. Em Tiago 3, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis o mais duro juízo. Em Tiago ele trata que nem todo mundo vai ser mestre. Alguns nem procuram, irmão, porque se é um dom que você pode procurar, tem pessoas que nem procuram, porque vai ensinar, o pessoal muitas vezes não quer, é espinhoso. Qualquer um do dom que você vai buscar, qualquer função que você vai buscar com dedicação para fazer para o Senhor, é óbvio que você vai ter pessoas jogando pedras, e é necessário até que seja assim. O que importa é que vocês estejam fazendo a vontade de Deus, e entenda que ao receber do Senhor esse chamado, não é para você ser servido, é para você servir a igreja. Quanto mais função você tiver, mais servir a igreja você tem. Tem que ter disponibilidade. Tá certo? Não é só polpa não, é trabalho. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento que tange o tempo, que tange ao nosso tempo. Culturas, teologia, filosofia, entre outras coisas, não importa, é a função de mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto deve se esforçar intelectualmente para exercer de maneira nobre essa tarefa. Romanos 12, versículo 7. 1 Timóteo 4,13. É uma tarefa importante e indispensável, que existe muito daqueles que desempenham o quê? Ensinar. Por quê? Porque tem que ter tempo para aprender, para viver, para depois ensinar. Não é só chegar, eu li, vamos. Não. Precisa aprender, viver para ensinar. Por isso que a Escritura diz que exerce um empenho maior. Jesus, o mestre por excelência. Da Galileia, doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Olha só. O que é que inflamava? O amor às pessoas. Liga aqui, Kel, por favor, aqui embaixo. Deu um pane aqui. Eu volto novamente, à questão do amor. Porque você imagina, amados, se não houver amor, é o que está lá é o que está em 1 Coríntios capítulo 13. É bonito o capítulo 12, né? Quando a gente vê aquela lista de dons que o Senhor deu aos homens e tudo, como o Senhor está fazendo. No 13, ele já deixa assim, ó, se não houver amor. O que eu acabei de ler agora diz assim, que o Senhor Jesus teve todo o cuidado ao ensinar, por onde passou, mas o seu ministério, a sua mensagem, a sua doutrina era inflamada pelo amor às pessoas. Então, Jesus, hora nenhuma, tinha uma palavra que não fosse temperada com o amor. Não tinha a palavra sempre era uma palavra do reino, para salvar, para restaurar a vida, para tirar do engano. Para tirar do engano. Então, quando nós nos colocamos à disposição de fazer o que é justo diante do Senhor, Ele certamente, irmãos, Ele traz esses traços para a nossa vida. Kel, preciso que você organize aqui enquanto eu estou com o pessoal. Houve um panezinho aqui, mas a gente vai continuando aqui e já chega.
Deixa eu ver aqui, um instante. Cadê Brisa? Deixa eu ver aqui o que é que estão falando aqui. Oi, Aneide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Olha aí, José Bezerra, Deus abençoe, José. Abençoe isso também a todos. Tem algum comentário aqui, pastor, enquanto está voltando aqui o computador? A pastora Rosa botou Mateus 23. Jesus trata sobre isso. Hoje se trata. Enquanto o computador está voltando aqui, tem um comentário da pastora Rosa que diz assim: Mateus 23, Jesus trata sobre isto, onde ele fala à multidão sobre os escribas e fariseus, onde Jesus aborda sobre a falsa doutrina. Verdade. Então, assim, quando nós nos colocamos para fazer o que de fato é para ser feito, mediante a palavra, nós buscamos o seguinte: não vamos ser diferentes de Jesus. Se temos que estar inflamado com alguma coisa, que seja amor. Quando os discípulos ouviram, quando eles ouviram a forma que Jesus estava pregando, eles perceberam que se tem uma coisa que chamava a atenção, era o amor de Jesus. Irmãos, eu acho muito bonito quando eu estou lendo ali o Novo Testamento, e vez por outra eu me pego no versículo onde o texto diz assim: e Jesus se enche de íntima compaixão. Quem é que se enche de íntima compaixão quando está ensinando? É alguém que tem amor. Não é só ensinar, mas é ensinar com amor, entende? Porque as pessoas estavam no erro, as pessoas estavam vivendo, cada qual na sua própria vida, como o texto bem diz, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. É importante saber que, ao ser ensinado, essas pessoas, quem vai bater numa pessoa que está caída? Não, precisa ensinar com amor. E quando, por várias vezes no texto, a gente vê Jesus falando, e Jesus se encheu de íntima compaixão. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, sabia os defeitos, as dificuldades, mas Jesus também percebia neles o quê? Que essa palavra ela estava entrando no seu entendimento. E que ainda que não fosse naquele momento, em algum momento, passando esses dias, essa pessoa seria alcançada, como muitos foram. Deixa eu ler aqui o que diz. Tem um comentário aqui da pastora Rosana, diz assim: Jesus evidencia o juízo vindouro dos falsos mestres. Mateus 23, do 32 ao 35. Exatamente, pastor. Pastor Alexandre também diz o seguinte: hoje estamos sendo bombardeados por falsos profetas no próprio Facebook. Misericórdia, mas é verdade. Usam de práticas de magia, adivinhações, etc. Temos que lembrar que não é porque o cidadão cita versículos que embasam as suas falsas profecias, que para elas se tornarem verdadeiras. Olha só, o pastor Alexandre estava me lembrando uma coisa difícil, irmão. Imagine você aí. Olha só que coisa. Eu até comentei isso, acho que há uns dias, que eu vi por acaso. Eu estou vendo aqui no Facebook o camarada lá. Bora, ou você começou a falar uns negócios lá, eu olhei e falei assim: não é possível. Começa a botar o nome. Bota o nome, não sei o que, e faça. Eu digo: Jesus tem misericórdia. Aí o pastor Alexandre disse assim: olha, eu vi lá pessoas usando o Face, praticando coisas que são usadas na magia. Irmãos, cadê a igreja? Cadê os profetas que não declaram: ei, está errado? Lembra que a gente viu aqui, a gente estudou agora há pouco, que um do papel do profeta é mostrar quando estivesse ensinando uma doutrina errada, é mostrar quando estivesse falando aquilo que Deus não falou, desvendar a mentira, é colocar por terra o falso ensino, entre outras coisas que a gente já falou aqui. E aí, hoje não, cada pessoa acha no direito de fazer qualquer coisa, irmãos. E aí, como o pastor Alexandre disse, tem pessoas fazendo magia, citando versículos para embasar o que está fazendo. E igreja, acorda. Nós precisamos estar atentos, sóbrios, porque os dias são maus. Devemos estar atentos. Bom, voltou aqui o computador. Deixa eu ver onde eu parei. Sim. Diferente dos escribas, Jesus amava os ouvintes, né? E era impossível ouvir a palavra de Jesus e ficar indiferente. Tamanho amor que eles exalavam ao falar, o desejo que as pessoas fossem alcançadas.
Certo? O mestre divino, que é Jesus, certa feita foi chamado por Nicodemos, nós conhecemos a passagem. Aqui é engraçado o texto de Nicodemos, né? Porque assim como Nicodemos, outros também creram em Jesus, mas não tiveram coragem de publicar naquele período. Alguns porque amavam mais o cargo, a função, do que o Senhor. E muitos estavam com medo de serem expulsos das sinagogas. Porque os judeus já haviam declarado: quem confessar Jesus como Salvador vai ser expulso da sinagoga. Esse não entra mais no templo, né? Esse está expulso, está banido do templo. Então, mesmo aqueles que ficavam assim, de longe, observando, não sabendo da história do Nicodemos, que foi buscar informação na noite com Jesus, né? Jesus trouxe ensinamentos a Nicodemos. Nicodemos ficou assim, perplexo sobre nascer de novo. Porventura, posso entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse: olha, Nicodemos, eu estou ensinando coisas terrenas e você não está entendendo? Sendo você doutor na lei? Imagine se eu estivesse falando de coisas, sabe, celestiais, coisas mais altas. É importante lembrar, irmãos, ele era o doutor, mas ele não tinha revelação do Espírito. O que acontecia com Paulo? Paulo era doutor, mas não tinha revelação. Quando Paulo encontra Jesus, ou Jesus encontra Paulo, porque é ele que nos escolhe, essa é a verdade, né? É importante lembrar isso. Jesus é quem ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, vos chamei, designei para dar frutos, e frutos permanentes. Então, agora não. Paulo recebe o Espírito Santo, vai reestudar, vai reorganizar todo o material que ele tinha. Quando ele volta com conhecimento e com a revelação da palavra. Amém? Deixa eu voltar aqui. Vai acrescentando aí, ó. A pastora está do meu lado. O que vocês forem colocando de observação, ela vai me dando, a gente vai colocando aqui para todo mundo ter o entendimento. Tá certo? Pedir um pouquinho da paciência de vocês. Quem tiver já versículo que trata a respeito dos falsos profetas, profetas e doutores, já pode mandar, porque eu vou terminar aqui, vou enxugar aqui a respeito do que eu falei sobre doutores, e a gente já vai entrar nessa questão dos falsos mestres e falsos profetas, tá? Para a gente concluir hoje, em nome de Jesus. Aqui diz assim: que sendo chocante para os judeus, a pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável o mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era o mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque Jesus ensinava no que ele ensinava não era só um discurso, era a vida. Do que está se falando aqui? Está falando o seguinte: na semana que seria a Páscoa, Jesus está na ceia com os discípulos, e em algum momento ele tira a roupa, ele tira a parte, né, de cima da roupa dele, fica mais à vontade, e ele lava os pés dos discípulos e enxuga. Pedro está olhando aquela situação, quando vai chegando, Pedro: Senhor, tu não vai lavar meu pé não? Aí Jesus: mas é necessário, Pedro. Não, se não lavar, você não tem parte comigo. Jesus ia trazer um ensinamento depois, se você for ler, você vai ver. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sendo mestre, dei o exemplo a vocês. Não tem essa história de um ser maior que o outro aqui não. Eu fiz para deixar o exemplo. Percebe? Jesus não está só falando, Jesus está vivendo o que está falando. Então, Jesus deixou claro em outras passagens: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E ele mostra em vários textos exatamente isso. Porque o que eu estou falando isso? É porque do jeito que tem profeta que se acha o tal, tem doutores que também se acham o tal. E está errado. Os dois. Quanto mais é dado, mais é cobrado, meu irmão. Mais simplicidade tem que ter. Sabe? Mais empenho a servir a igreja tem que ter. Até para que você possa formar discípulos, pessoas que tenham também esse desejo de aprender, viver e ensinar pessoas, mas com essa palavra temperada que o Senhor trouxe para nossas vidas. Deixa eu ver aqui. Ele nos convida, Jesus nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais de mestre, o Senhor dizei: bem, eu sou. Jesus está dizendo: vocês me chamam de mestre, eu sou. Ora, se eu sou seu mestre, se eu sou o Senhor e seu mestre, e vos lavei os pés, vós deveis fazer a mesma coisa uns para com os outros. O texto que eu falei. Porque eu vos dei o exemplo. Então, ou seja, pegando isso aqui, irmão, seja para qualquer outra coisa, quem está ensinando tem que dar o exemplo. Por isso que é difícil, é espinhoso. Porque nós temos as nossas dificuldades diárias. Todos nós temos. E temos que reaprender, reestruturar, colocar no altar nossa vida todos os dias para sermos exemplo. Amém?
Pastor Alexandre trouxe uma colaboração aqui, ó. Um dos princípios básicos hermenêuticos é de que texto sem contexto é pretexto, ou seja, desculpa para heresias. É exatamente isto. Os falsos profetas fazem. Temos que lembrar que devemos julgar a profecia, certíssimo. Nem tudo que é dito e ensinado é edificante, é verdade. Nem tudo que está sendo dito e ensinado é edificante. O propósito, o próprio Paulo, quando esteve em Bereia, foi analisado em tudo que dizia, é verdade. E o próprio Paulo diz em Corinto, do capítulo 12 ao 14, ele diz, ó, tá alguém lá falando de profecia, julgue, aí ele diz assim, retém o que for bom. Quer dizer, quem é que vai reter, pastor? Pastora Rosângela, pastor Alexandre e os demais membros que estão conosco aí, amados. Quem é que vai reter? Quem tiver o cuidado de aprender a palavra, para poder ver o que é que tem em linha com a palavra. Isso aqui é importante, isso aqui não é. Isso aqui Deus não está nesse negócio. Mas as pessoas da nossa geração estão com medo de fazer isso. Não, porque Deus não vai gostar. Como Deus não vai gostar se Ele manda fazer? O apóstolo Paulo fala isso, a questão de julgar. Né? Os outros julguem a profecia. Já Pedro fala sobre a questão de provar os espíritos para ver se não está sendo enganado. Seja dito, ou seja o que está sendo dito ou o que está sendo ensinado. Seja em profecia ou ensinamento. Tem que provar os espíritos para saber se não está sendo enganado. Colaboração aqui da pastora Rosângela diz assim: hoje, graças a Deus, está bom, é a colaboração. Tem mais gente aí, viu? Eu sei que vocês têm Bíblia em casa, gente. Vamos colaborar. 1 Pedro 2: contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmo. Muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais e, por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. Não é o que está acontecendo nos nossos dias? Por causa de algumas pessoas que têm acesso à televisão, à internet, que a gente pode falar o que quiser, não é verdade? E se não tiver compromisso com Deus e com a verdade, meu irmão, vai falar um monte de bobagem, e vai ter pessoas que vai seguir. Vai ter pessoas que vai seguir, irmãos. Misericórdia, mas é a verdade. Olha, eu vou voltar aqui, vai trazendo as colaborações, que eu vou trazendo aqui também meus finalmente para a gente. Olha só. Para que eu possa terminar hoje, eu vou precisar da paciência de vocês um pouquinho mais. A gente teria que terminar aqui, no mais tardar, mais 15 minutinhos ou 20, a gente encerra hoje, em nome de Jesus, tá certo? Para a gente poder fechar o nosso assunto hoje. Eu vou trazer alguns pontos aqui a respeito dos falsos profetas, e em seguida eu vou trazer também sobre falsos doutores, assim como o pastor Alexandre e a pastora Rosa já estão trazendo também. Para que você que está em casa, você que está estudando conosco hoje, você diga assim, poxa, eu preciso ter essa informação. Foi bom ter essa informação, porque agora eu vou fazer as minhas orações, vou pedir, Jesus, eu não quero ser enganado. Seja no ensinamento, seja através que alguém esteja usando revelação ou profecia. Eu não sou mais menino, eu quero ter maturidade cristã para discernir. É isso que nós estamos ensinando aqui, irmãos. Que a igreja seja madura o suficiente para compreender, para ter esse entendimento. Olha, simplicidade e arrogância. Eu vou tratar aqui sobre essa questão do discernir o verdadeiro profeta do falso. Vamos lá, simplicidade e arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Lembra que o amor de novo entra aqui, novamente. Ainda que a palavra seja de juízo, uma palavra dura, o coração do profeta transborda de amor. E a sua conduta é simples, demonstra que ele está servindo a Deus. Deus é o quê? Amor. Lembremos de Jeremias 38, do 14 ao 27. Oséias 8, 12. O próprio Senhor Jesus, Mateus 23, 37. Já o falso profeta só pensa em si, em seus status e em benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção, que é o que a gente está vendo hoje, infelizmente. Ele mente, ele ilude, engana. Lembre-nos, vamos lembrar aqui de Hananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias 28, do 10 ao 12. Estou dando aqui alguns pontos para a gente ver, tá vendo? Que existe a diferença.
Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os discípulos foi acerca da precaução dos falsos profetas. Olha o quanto é importante. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus 7, do 15 e 20. Versículo 15 e o versículo 20. Pois o resultado, ou seja, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar. Olha, preste atenção no que eu vou dizer agora. Não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que produzem. Porque tem pessoas que são tão eloquentes e que têm uma desenvoltura tão grande, que aqui está sendo tratado como espetáculo, performance, que tem pessoas que se embelezam só por isso e acabou. Não. Temos que ter o cuidado. Ainda sobre o falso profeta, apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. Não que o profeta vai falar de qualquer jeito, não. Mas é importante ficar atento. Isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Não. Na obra assim diz o Senhor. Já chega, né? John Bever diz que falsos profetas, aqui um comentário da CPAD, eu trouxe só uma aqui. Ele diz assim: são aqueles que ministram em nome de Jesus nas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo na autoridade do Espírito de Deus. Acautele-se dos falsos profetas. Amados, o que está sendo dito aqui é o seguinte: o que eu estou falando não é uma coisa nova. Jesus falou isso, Paulo falou isso, os apóstolos falaram isso, muitos pais da igreja falaram isso, muitos pastores no Brasil e no mundo falam isso. O que nós estamos trazendo para a nossa aula é exatamente isso. Tem muita gente ensinando que é coerente, muita gente mostrando, e não é só quadrangular não, muitas igrejas sérias, ensinando que é coerente, ensinando que é correto pela palavra, para não sermos enganados. E é isso que John, aqui esse comentário que ele traz aqui, também nos dá nos traz essa experiência da parte dele. Aqui diz: seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir. Olha só, por isso que nós precisamos ter tempo na presença do Senhor. Por quê? O Espírito Santo, mediante o Evangelho, ou seja, o Espírito Santo, tempo com Deus, mediante o Evangelho, boas novas, palavra, ou seja, presença de Deus, palavra de Deus. Eu preciso orar e buscar a presença, mas eu preciso estudar a palavra para ter junto, tá? Te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Aqui eu trouxe alguns pontos para que a gente possa ter esse discernimento. Deixa eu fazer aqui algumas considerações também a respeito dos falsos doutores, né? Agora, trazendo sobre essa questão dos doutores, diz assim: o ensinamento das Escrituras na igreja do primeiro século. Vamos lá. Uma ordem de Jesus: antes de ascender ao céu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações. Jesus agora diz assim: agora é com vocês, e é para ensinar a todas as nações, a guardar todas as coisas. Guardar, irmãos, é reestudar, é refazer a leitura. Por isso é importante o manual bíblico, você fazer a leitura anual da Bíblia. Porque você vai falando, você vai lendo, e círculo de amizade, roda de amizade, conversando sobre a palavra, no momento do estudo bíblico, o Espírito Santo vai fazendo você lembrar. Agora, se você nunca leu, nunca ouviu, o Espírito Santo vai fazer você lembrar? Claro que o Espírito Santo pode lhe revelar, mas o que acontece que a gente está falando agora, se você for ficar dependente só de revelação e não tiver conhecimento da palavra para fazer um equilíbrio? Correu o risco de estar sendo enganado. Entendeu? Então, guardar tudo que foi falado, tudo que foi ensinado é importante, refazer esse estudo sempre. Ele tem ordenado em Mateus 28, 19 e 20, ele trata sobre isso aí: guarde todas as coisas. O livro de Atos também registra a obediência dos primeiros apóstolos e o cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, Atos 2, 1 ou 6, o discurso de Pedro foi verdadeiro ensino
proferido no poder do Espírito Santo. Atos 2, do 14 ao 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios 4:11. Esse dom é uma capacidade sobrenatural do Espírito. Isso significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual. Porque eu posso buscar o Senhor me dá, eu não vou estudar, não vou buscar conhecimento. Está errado. Você precisa estudar. Precisa estudar. Deus pode fazer? Pode. Ele é Deus. Mas a gente vai descuidar da nossa formação? Não. Precisamos ter cuidado com a formação. Pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar, o que a gente já falou aqui. A doutrina dos apóstolos, o texto de Atos 2:42 informa-nos o seguinte: os primeiros convertidos perseveravam em que, irmãos? O que está escrito aí? Vocês estão com a Bíblia na mão? Eu não estou vendo não, mas Jesus está vendo vocês aí. Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, na palavra dos apóstolos e na comunhão, importante, no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Doutrina, ensinamento, palavra, está aqui. Depois ele vai dizendo todas as outras coisas, inclusive sinais, que seguirão os que crerem. Certo? Isso termina ao versículo 43. A doutrina dos apóstolos, a que se refere, ou referida, trata-se do conjunto de ensinamento que Cristo ministrava a eles de forma eficaz, e que agora eles também traziam esses ensinamentos aos novos crentes. De tudo quanto foi ensinado, tudo que eles ouviram, eles estão ministrando sobre a vida dos novos crentes. O ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram integrantes de colégio apostólico, né? Atos 5, 42, versículo 40 e 41. A igreja começou nas casas. Olha que coisa tremenda, irmãos. O que nós estamos fazendo hoje? Nós somos igreja e estamos aonde? Cada um na nossa casa. Tem pessoas que ficam apavoradas. E agora é a igreja? A igreja continua estudando. A igreja continua orando, intercedendo, jejuando, consagrando a vida. Continua sendo igreja. Amém? E engraçado, a igreja começou aonde? As igrejas? Porque os templos, as sinagogas, continuaram sendo templo e sinagoga. Mas as igrejas que depois vieram ter templo, vieram ter lugares maiores para ter pessoas, começaram nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos dos lares. Tá? Falando aos anciãos de Éfeso, aos mais velhos em Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando, dando aos judeus, assim como a gregos, levando a necessidade da conversão a Deus e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versículo 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantando doutores na igreja de Antioquia, que a gente já falou. O Pai Celestial igualmente desejava levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que o ministério nunca foi tão necessário, o ministério de ensino. Deixa eu trazer aqui umas considerações a vocês. Pastora, mais alguém tem alguma informação aí? A pastora Rosângela, pastor Alexandre. Eu acho que é o Alex também que está conosco aí. Se tiver alguma participação, vai falando. A pastora está vendo aqui, no celular. Se tiver algo a acrescentar, a gente vai colocar aí, tá certo? Olha só, uma necessidade urgente da igreja para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local é preciso que haver pessoas vocacionadas, pessoas que já desejam por si só, gostam de estudar, gostam de se debruçar sobre os livros. Isso é importante, porque aí essa pessoa ela tem prazer em buscar esse conhecimento. Não são todas que se reúnem, informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-se como necessário. Ou seja, é importante que, além de ser vocacionado, mas não pode perder o foco. Tem que ter isso aqui, tudo no que diz respeito à palavra. Não são todas que se reúnem em informações exegéticas, históricas
e literais na Bíblia, aplicando como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ele invista nele também. É importante que quem tem o entendimento para o ensino, para o estudo, invista nesse conhecimento para estudar. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo, os obreiros predominam a superficialidade da Bíblia, a infantilidade espiritual, o aumento do engano provido por astúcias dos falsos mestres. 2 Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para que a igreja amadureça em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara o falso ensino. Ou seja, se tivermos pessoas estudando hoje a palavra com a verdade do Espírito Santo no seu coração, para servir a Deus, além de levar a igreja à maturidade, vamos desmascarar os falsos ensinos. Entendeu? Importante. Efésios 4:14, Oséias 4:6. Tem aqui uma participação, pastora Rosa. Para um mestre verdadeiro, Jesus Cristo é o centro. Pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 1 Pedro 1:3. Para um falso mestre, Jesus não é importante. Os falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de degenerarem o soberano. Acho que é isso, né? Soberano, Senhor que o resgatou. Ou seja, vão negar o próprio Jesus. Verdade, pastor? Muito bem. Olha, a responsabilidade de um discipulado contínuo, a responsabilidade que nós temos no que estamos fazendo agora. Eu sei que o horário é chegado, mas guarda só um pouquinho, irmãos. A gente já conclui em nome de Jesus. Hoje nós vamos terminar sim essa matéria. Mas olha o que está sendo dito. A responsabilidade de um discipulado contínuo, de estudar de forma contínua. Estamos acostumados a pensar que o discípulo termina quando o novo convertido é batizado. Não é assim? A pessoa faz lá 3 meses de estudo, batizou, pronto, se vira. Está errado. Precisa continuar estudando. E quem tem o desejo de ensinar precisa viver reestudando, reorganizando, reciclando, buscando o conhecimento da palavra. Não há nada mais equivocado do que simplesmente dar 3 meses e depois abandonar o pessoal. Abandonar na praia. O Senhor Jesus chamou-os para ser seus discípulos por toda a vida. Ou seja, continuar aprendendo com aqueles que já têm o ensinamento. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário. Tenho falado isso. Permanente e contínuo. Ou seja, tem que seguir um padrão. Tanto para quem é discipulado, quanto para quem é o discipulador. Tanto para quem é discipulado, quanto para quem está sendo discipulado. Ou seja, discipulador e discipulado, né? Requisitos necessários ao mestre. Apresentar alguns requisitos importantes para a igreja. Reconhecer pessoas com esse dom ministerial de mestres em nossa época. Como é que a gente faria isso? Um salvo em Cristo não pode haver dúvida quanto à própria existência de salvação. A gente precisa ter certeza da nossa salvação. Por parte do vocacionado para o ministério do ensino. 2 Timóteo 2, do versículo 10 ao 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que se ensina. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. É o que está escrito lá. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural no Brasil. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Né? Entretanto, como ensinaremos se não lemos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Era levado a sério a questão, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa ter o hábito de estar revendo as coisas. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13. Engraçado. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13. Dá uma olhada na referência depois, tá? Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão, do professor cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e que o mundo da Bíblia são diferentes dos nossos. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc. Para não fazer apelações fantasiosas, apresentações como exposições da palavra de Deus. Ou seja, irmãos, quando você estuda, você não vai estar fazendo comparações ilógicas ou falando que a Bíblia não fala. Você precisa,
até para aprender isso. É importante estudar. Um coração em chamas, dizia Martin Jones, que verdadeiramente prega era a teologia em fogo. É a vontade de Deus que vocaciona o ensino de utilizar os avanços das ciências bíblicas. Vamos lá de novo. É vontade de Deus que vocacionado ao ensino, utilize os avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na força do Espírito, ou seja, nunca separado. Presença de Deus e conhecimento da palavra, sempre juntos. Né? Concordo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. Isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada, conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Atos 3, 12 e 26. Ou seja, o que é ter um coração em chamas? Presença de Deus, alguém que arde em amor, que tem amor e que, sabe, crê nos sinais, os sinais estão presentes, mas essa pessoa pondera sempre em primeiro lugar o amor, porque assim, não vou fazer por acaso, não vou fazer por egoísmo, não vou fazer para aparecer, não, é em amor. E no outro momento, essa questão de estar atento e apaixonado também pela palavra, pelas escrituras que nos trazem o conhecimento de Jesus e que nos afirmam que nelas é que vamos encontrar as respostas. Amados, Pastor Alexandre, tem alguma colaboração para a gente já encerrar? Pastora Rosângela, mais alguém? Queridos, nós estamos chegando ao encerramento da aula de hoje, desse tema, mas quarta-feira nós estaremos com outro tema aqui, em nome de Jesus. Deixa eu só colocar aqui. Quarta-feira nós estaremos com outro tema. Eu acredito que pode ter ficado um pouquinho mais rápido agora no final, porque como eu não queria deixar solto essa questão dos falsos profetas e dos falsos profetas e doutores, mestres, eu precisei fazer novamente na aula de hoje, até para quem está chegando hoje, tem um resumo das duas coisas que a gente viu primeiro, né? Primeiro foi mestre, depois doutor. E agora é uma apanhada a respeito do discernir pela palavra o que é o bom ensinamento, o mau ensinamento. O falso mestre e o verdadeiro mestre. O ensinamento que vem do Senhor. Assim como o profeta do falso profeta. Né? Eu acredito que à luz da Bíblia nós trouxemos aqui várias passagens que podem ser depois escritas, você pode dar uma estudada, pode rever, mas eu quero abrir aqui o seguinte: se em algum momento você não compreendeu, teve alguma dúvida, alguma coisa, quem está nos assistindo, seja ao vivo ou aqueles que vão estar assistindo depois, se ficou alguma coisa que, para mim isso aqui ainda não ficou claro, isso aqui eu preciso entender ainda, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, porque eu aos poucos vou respondendo a todos que perguntarem, todos que tiverem. Eu costumo responder a todo mundo se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá? Então, ainda que eu não tenha respondido aqui ao vivo, mas depois com calma eu trago as referências bíblicas, eu mostro o que eu souber, eu vou lhe ensinar, e o que eu não souber eu vou estudar e depois vou lhe ensinar também, em nome de Jesus. Vou viver e vou lhe ensinar em nome de Jesus. Deixa eu só dar uma olhada aqui se... bom, eu não achei. Se vocês mandaram alguma colaboração agora, me perdoe. Eu não achei, tá? Eu também confesso que esse negócio de tecnologia é um negócio meio novo para mim. Então, assim, eu estou aqui com um computador, um tablet e um celular. Então, tem hora que eu fico para poder ver quem está falando. Enfim, estou aprendendo. Em nome de Jesus. Olha, como eu já disse, se houver alguma coisa a ser perguntada, se não foi tratada aqui, se não ficou claro para você, faça a pergunta, eu vou te responder em nome de Jesus, tá? Nós vamos ouvir uma canção. Vamos ouvir aqui uma canção e depois dessa canção nós vamos orar ao Senhor e nós vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Amém, amados? Escuta essa canção. Crede em Deus e também em mim. Na
casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Compartilhe para que mais pessoas alcancem esta palavra, esse entendimento. Vamos compartilhar em nome de Jesus. Guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, Santo é o Senhor. e se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos. Espírito Santo de Deus, renova, Deus, o nosso coração, renova o nosso entendimento. Espírito Santo, que o Senhor Jesus possa transformar, Senhor, cada um, Deus, de nós que estamos aqui. Abençoa todos, Senhor, que passaram algum instante conosco aqui na live, aqueles que estão conosco até agora, aqueles que porventura, Senhor, serão alcançados depois. Deus, em nome de Jesus, que cada palavra, que cada texto que foi referido aqui, cada colaboração daqueles que estiveram aqui conosco, Senhor, seja para o crescimento da Tua igreja. Deus, que o Senhor Jesus alcance a nossa casa, alcance a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes. Alcança, Senhor Jesus, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Eu sei que eu estou falando aqui, Senhor, não só para o Rio Grande do Norte, existem pessoas de outros estados assistindo. Que o Senhor abençoe a todo estado, todos os estados da federação. Abençoe poderosamente a tua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Se você está precisando de saúde, de cura no teu corpo, receba a cura e milagre em nome de Jesus. Está precisando de refrigério, receba em nome de Jesus. O Espírito Santo lhe encoraje a permanecer firme na presença do Senhor, que a tua mente seja renovada em Cristo, você possa aprender do Senhor, possa viver o Evangelho, para estar apto a ensinar outras pessoas. Pai amado, Pai querido, nós oramos pelo Brasil, oramos, Senhor, pelo nosso presidente, por todos os
governadores, todos os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senhor, senadores, pessoal da justiça, seja STF, FTJ, todo esse pessoal aí. Pai, em nome de Jesus, coloca por terra todos os inimigos do Brasil, coloca por terra todos os inimigos da igreja. E que haja, Senhor, um tempo de bonança no Brasil, que haja um avivamento, Senhor, que comece em cada um de nós e alcance todo o Brasil para a glória do Teu santo nome. Que o Brasil, Senhor, possa se consolidar como o país do Senhor Jesus. Nós somos Teus, Senhor. Caia por terra toda doença, toda enfermidade que está sendo assolada no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo. Todas essas doenças que estão aí, esses vírus, bactérias, todas essas doenças sejam colocadas por terra em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos cientistas, para que eles tenham entendimento do que fazer, de como fazer, seja no Brasil e no mundo. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a mente deles, para que eles possam encontrar uma solução. Porém, nós, Senhor, vamos continuar firme em oração. E a nossa fé é essa, que a última palavra vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Nada será demasiadamente difícil, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós não abrimos mão, Senhor, de estar na Tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter sido até agora conosco. Continua conosco, em Cristo Jesus. Queridos, amados, antes da bênção apostólica, eu quero agradecer a todos que colaboraram, a todos que estiveram aqui conosco, que colocaram o seu amém, seu joinha, colocaram o coraçãozinho, todo mundo que participou, ouvindo, compartilhando. Você ainda pode continuar compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite a você. Se você quiser nos acompanhar divulgando a palavra, você pode se inscrever no Instagram. Meu Instagram é Divanildo Edi. É Divanildo Edi, o Instagram, tá certo? No YouTube é rev.edi.oliveira. Se você puder, faça a sua inscrição, coloca lá o seu joinha, compartilhe para que mais pessoas vejam, tenham acesso à palavra, em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui, às 19h30, domingo estaremos aqui, em nome de Jesus. A respeito da questão da cesta básica, não se preocupem, até sexta-feira a gente vai dizer como fazer. Agora é importante, você que é um abençoador, você que é um provedor do projeto social, que você me procure por ligação, a mim ou a irmã Célia, para dizer, já estou com 5 encomendas, para a gente poder pegar e ela organizar tudo, para quando for domingo a gente já poder fazer essa entrega, ok? Então, Deus abençoe a todos. Forte abraço, pastor Alexandre, pastora Rosa. Obrigado pela colaboração, obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Em nome de Jesus, quarta-feira estaremos com outro tema para que o Senhor Jesus nos ajude a crescer em conhecimento e em graça. Amém, queridos? Pai querido e amado, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. O Senhor tem sido a nossa pedra de ajuda, o nosso Ebenezer. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, muito obrigado. Que o Senhor Jesus possa nos dar uma noite reparadora de sono, uma noite abençoada. Nos dê, Senhor Jesus, uma semana de conquista e de vitórias, de portas abertas para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Palmas para Jesus. Paz seja convosco. Deus te abençoe. Forte abraço.